Olá, crianças, bom dia. Vamos organizar o que nós já estudamos? Nós estamos estudando poema no capítulo 1 de língua portuguesa. O poema, inclusive, é o Voo, de Ney Ribeiro, tá? E o que um poema faz? O que um poema é, na verdade? Ele é um texto em versos que podem formar estrofes. Eu já ensinei para vocês como contar os versos e como contar as estrofes. Então, poemas são textos em versos e estes versos podem formar estrofes, tá? Outra informação interessante é a intenção do poema. O que ele faz? Ele vai fazer arte com as palavras, o poema vai emocionar, ele vai te sensibilizar, ele vai ser capaz de estimular a sua imaginação, né? Eu tenho certeza que você deve ter pensado como é que é esse passarinho, né? E ele também é capaz de entreter, né? Entreter o leitor, deixar o leitor motivado a acompanhar o poema, tá? E como é que é a linguagem desse poema? Ele pode ter versos e estrofes, que eu já expliquei para vocês. Os versos são linhas e as estrofes são conjuntos de versos e as rimas são aquelas palavras que possuem o mesmo som no final, como por exemplo, panela e janela, galinha e farinha, tá? O ritmo são as formas como você lê esse poema, né? Há jogo de palavras também no poema. Os leitores, que são vocês, pessoas que gostam de arte com palavras, de textos que emocionam, sensibilizam e tenham poesia na linguagem verbal. Muita gente confunde poesia e poema, tá? Eu vou explicar para vocês de forma bem sucinta, tá, criança? O poema é o texto em versos e estrofes, tá bom? Então, isso aqui é um poema, tá? É o texto em versos e estrofes. Já a poesia, tá? Ela vai muito além do poema. Ela significa tudo aquilo que é capaz de nos sensibilizar, nos faz sentir diferentes emoções, alegria, tristeza, saudade, revolta, amor, e ela pode ser expressa por meio de imagens, ó. Veja essa imagem. Essa imagem, ela é uma poesia, porque ela é capaz de nos provocar determinadas sensações, que pode ser, como eu já falei, a alegria, a tristeza, a saudade. Já o poema não, o poema é só o texto escrito em versos e estrofes. O texto escrito sozinho, somente o texto, é um poema. O texto possuindo imagens que nos façam refletir, que nos sensibilizam, que nos emocionam, que nos trazem alguma informação, é uma poesia. Por exemplo, aquela sua foto de aniversário que você tirou há alguns anos e que você hoje olha, e de certo modo você se emociona com ela, traz lembranças, né? Traz alegria, aquela sua fotinha de aniversário é uma poesia, tá? Porque ela vai te trazer um conjunto de sensações, tá bom? Então você vai fazer a questão número 1 no seu caderno. Agora observe esta foto. O que foi retratado? Você vai explicar o que está sendo retratado aqui. Você vai explicar o que se passa nessa imagem. Que eu digo para vocês, é uma poesia. Tá bom? Aí você vai dizer o que está acontecendo nessa imagem. Número 2. É possível falar que essa foto é uma imagem poética? Isto é, que ela tem poesia? Eu já falei um pouquinho para vocês sobre isso. Por que será que essa imagem pode ser considerada uma poesia? Né? Que relação está acontecendo, né, entre esses dois animais para que isso seja tido como uma poesia, né? A pergunta é possível falar que essa foto é uma poesia? É, isso eu já estou dizendo para vocês. Isso aqui é uma poesia, sim. Agora explique por quê, né? Tendo como base essas informações que estão aqui, certo? Aí nós vamos aqui, tá, observar que não é para você fazer nada aqui, tá bom? Você já fez lá o 1 e o 2, como está no roteiro. Aqui, criança, é uma poesia, ó. Tem a imagem, certo? Ela vai me trazer sensações, vai me trazer ideias, né? Vai provocar em mim certos sentimentos e sensações. Aqui é um poema, crianças, ó. É um poema com 3 versos, ó. 1, 2, 3. Só que este poema tem tudo a ver com esta poesia, tá? Tarde de verão, o sol artista nato coloriu o chão.
Por que que o Sol é artista nato? Porque ele coloriu o chão de amarelo, da cor dele. Ou seja, o chão está nas cores do próprio Sol. E a gente percebe por essa poesia que esta tarde de sol está escaldante, ou seja, a sensação de calor. Veja como eu consigo descrever para vocês essa poesia. É por isso que isso aqui é considerado uma poesia, porque eu estou conseguindo trazer uma sensação, a sensação de calor que eu estou dizendo para vocês, porque o chão está da cor do sol. Tá? E aqui eu tenho um poema, ou seja, tudo que é escrito é poema, tá bom? Tudo que tem verso, tudo que tem estrofe é poema, certo? Aí você não vai copiar isso aqui, tá bom? Viu? Você não vai escrever isso. Você vai fazer o primeiro e o segundo, que eu já expliquei. E vai fazer esse outro primeiro aqui, ó. Professor, mas aqui eu vou colocar terceiro? Não precisa. Pode colocar questão 1 mesmo, tá? Da página 120, da página 24, na verdade. Então, ó, releiam alguns versos do poema Voo e comparem com o texto reescrito, ó. Isso aqui é o que está lá no poema mesmo, criança, ó. Ah, trechos do poema. Antes que o mar se assane, antes que a noite chegue, enrolada no seu véu. Veja só, enrolada no seu véu. Quem que chega enrolada? A noite. Antes que os grilos cantem, formando um grande coral. Isso aqui está lá mesmo no poema que você leu, no original. Agora aqui foi reescrito, ou seja, foram utilizadas outras palavras. Vamos ver como ficou. Antes que o mar fique agitado. Antes que a noite chegue com a escuridão. Antes que os grilos cricrilem juntos. O que é cricrilar, gente? É cantar. Antes que os grilos cricrilem juntinhos. Né? Letra A. Os versos reescritos, com outras palavras, têm o mesmo efeito dos que estão no poema. Conversem sobre o que perceberam. Você vai dizer se estes versos aqui que foram reescritos, se eles possuem o mesmo efeito desse aqui, se eles trazem as mesmas sensações, se eles são capazes de te sensibilizar, de te divertir da mesma forma. São capazes de divertir você da mesma forma, de te entreter, de te sensibilizar? Será que está tão bonito quanto aqui, essa forma que foi reescrita? Você vai falar com as suas palavras. Letra B. Vocês acham que o efeito é mais poético no trecho A ou no trecho B? Criança, onde é que é mais poético? Onde é que tem mais cara de poema? Né? É no trecho A ou é nesse trecho B? Onde é que fica mais poético, fica mais sensível? Onde é que fica mais bonita a linguagem poética? E você vai escrever no seu caderno, tá bom? Vocês podem me perguntar, professor, e o segundo, vou fazer hoje? Não, esse aqui é na próxima atividade, quando eu vou falar de sentido real e de sentido figurado para vocês. Hoje eu queria falar só de poema e poesia. Poema, tudo o que é escrito em versos e estrofes, tá? Poesia é muito além disso, é o que envolve imagens, né? Envolvem sensações como alegria, tristeza, saudade, tá bom? Façam no caderno de vocês. Espero que tenham compreendido.